Que vexame inacreditável foi esse do Eduardo Bolsonaro, desmentido pela própria Casa Branca, pelo próprio governo Donald Trump. Governo Trump que gosta de fazer picardias, né? Porque no final de semana tivemos aquela imagem do Trump vestido de papa. Então, oficialmente, a Casa Branca, que publicou essa mensagem, gosta de fazer algumas picardias, como aqui o nosso canal, mas não tolerou a picardia do Eduardo Bolsonaro. Porque vai vir aqui o emissário do governo Trump e o Eduardo começou a falar que era para a discussão de sanções contra o Alexandre de Moraes. Falso, porque a própria Casa Branca falou, não existe nada disso. Seria um absurdo diplomático alguém vir dos Estados Unidos para colocar em posições, verificar se nós estamos de acordo com os direitos humanos. Isso não cabe ao país, cabe à ONU. Existem as organizações competentes para isso. Só que o Eduardo ele tá desesperado porque a viagem dele para os Estados Unidos tem se transformado num verdadeiro mico. Ele está perdendo prestígio político, ele está perdendo força política. E para evitar todo esse fracasso, porque o nome dele para ser substituto de Bolsonaro tá super em baixa, ele tenta criar um factoide e acaba passando vergonha. O Eduardo Bolsonaro, ele tem a síndrome do negocinho pequeno. E aí ele tá falando que é grandão, que é poderoso. Não, só que na hora que baixaram a roupa dele, viram que era um negocinho assim. E aí pagou o mico. O que você achou dessa situação toda do Eduardo Bolsonaro? É um mico? É um vexame? O que você acha melhor? Mico, vexame ou piada? Coloque nos comentários. Essa viagem, esse autoexílio do Eduardo nos Estados Unidos está sendo negativo para ele? Quero saber a sua percepção sobre isso. Deixa o like se você gostou da Casa Branca e do próprio Trump desmentindo o Eduardo. E se inscreva no canal. Gente, eu vou até passar aqui um negocinho, porque foi muito ridículo isso que aconteceu. Por quê? Tem um departamento de sanções do governo Donald Trump. Aí, mandaram um cara chamado David Gamble, que é um secretário lá do governo Trump, e ele vai vir ao Brasil. Quando o Eduardo soube disso, ele começou a propagar nas redes sociais que o David Gamble viria para o Brasil para negociar sanções contra o Alexandre de Moraes. E isso seria uma articulação dele, Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, abandonando seu mandato temporariamente para tentar fazer alguma coisa, sei lá, que ele tentou fazer lá. E aí, ele estaria se vangloriando de algo que ele teria articulado, porque haveria sanções contra o Alexandre de Moraes. O problema é que a Casa Branca desmentiu isso. Fala, o David Gamble vai de fato para o Brasil, mas ele não vai lá para discutir sanções, ele tem reuniões com o Ministério da Justiça, tem reuniões com o Itamaraty e vai ter reunião formal com o senador Alessandro Vieira do MDB. Pode ser, e aí acabou aqui a explicação oficial, pode ser que ele se encontre com o Eduardo Bolsonaro? Pode. Pode ser que ele faça uma visita de cortesia ao Bolsonaro em recuperação? Pode, mas isso não está previsto. E qual é o objetivo dessa viagem? Realizar cooperações internacionais para controle do crime organizado internacional. Ainda mais nesse momento que, há poucos dias, a defesa americana destruiu uma embarcação brasileira que estava levando farinha para os Estados Unidos. Farinha, né? Então não tem absolutamente nada de sanção contra Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro foi completamente desmentido nessa estratégia burra e estúpida dele. Todas essas estratégias bolsonaristas de pressão contra o STF deram errado. Seja o Eduardo com relatórios e denúncias às organizações dos Estados americanos, erro. Toda a pressão e ataques e exposição do Silas Malafaia, erro. As manifestações em favor da anistia, tanto em São Paulo, no Rio de Janeiro e agora em Brasília, outro erro. Aí você vai falar, não, mas houve um acordo do STF com o Judiciário para o projeto de anistia alternativo. Então as pressões estão funcionando? Não. Não estão. E você vai entender por quê. Toda vez que há um movimento de pressão, como essa mentira do Eduardo Bolsonaro, de que o cara veio aqui para pôr sanções ao Alexandre de Moraes, ele acaba fazendo com que o STF se volte para si mesmo e tenha um espírito de corpo. Cria uma unidade e uma autodefesa. E torna muito mais difícil o STF ceder para os bolsonaristas. Ah, mas e a anistia? A anistia que está sendo costurada é uma derrota para o Bolsonaro. Por quê? Porque a anistia que os bolsonaristas querem colocar no Congresso salva Bolsonaro. Ou pode salvá-lo.
A anistia alternativa que está sendo discutida do STF com o Senado principalmente, salva os patriotários, mas não o Bolsonaro. Então o STF, pressionado, cria uma anistia alternativa que facilita para os patriotários, reduz a pena, tira um pouco da pressão, mas força uma derrota para o Bolsonaro. É uma burrice. Como foi uma burrice o Eduardo Bolsonaro ir para os Estados Unidos? Não havia perseguição alguma a ele aqui. Quando ele foi para o alto exílio imposto, ele já sabia que o passaporte dele não seria apreendido, porque os bolsonaristas iriam fazer uma manifestação, parlamentares bolsonaristas, no Congresso. Aí a PGR, eles cancelaram. Por que eles cancelaram a manifestação? Porque a PGR fez chegar até o Eduardo e até os bolsonaristas que o passaporte não seria apreendido. Depois a decisão aconteceu e o Eduardo foi para os Estados Unidos. Ao ir para os Estados Unidos, ele se distanciou da população brasileira, do dia a dia, do cotidiano da política nacional. O que aparece sobre o Eduardo Bolsonaro na mídia? Nada. Absolutamente nada. Nem as macaquices dele saem mais. Por quê? Porque ele não é um parlamentar. Ele se distanciou, vai voltar agora, caso contrário ele perde o mandato. E ele volta ou voltará numa situação muito negativa, extremamente enfraquecido. Então ele tenta mostrar que a viagem dele é relevante. E não é. Ele fica fazendo postagem de personalidades internacionais, americanas, que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe. E o contato dele, que era aquele deputado, George Santos, vai ser preso nos Estados Unidos. Então assim, é um desastre completo o que o Eduardo Bolsonaro fez com essa viagem. Não ajuda o pai, o enfraquece internacionalmente, o enfraquece nacionalmente e ele deixa de ser um ativo relevante para o bolsonarismo. E é por isso que a direita resiste ao Eduardo Bolsonaro. O Eduardo ele poderia ser cotado para substituir o Bolsonaro, e como ele está sendo em 2026. Mas a direita não o aceita. Por quê? Porque ele é um pastel. O Eduardo ele é visto como alguém imprevisível, ele é visto como um desmiolado, um descabeçado. E entre Flávio, Eduardo e Michele, a direita e o Centrão preferem muito mais a Michele do que o Eduardo. Se eu for falando do Estadão, que o Eduardo ele tem resistências. Há uma pressão para a saída do Bolsonaro, cada vez maior para que o Tarcísio assuma de fato como sendo candidato presidencial, o que enfraquece Bolsonaro na disputa contra o judiciário, porque o interesse do Bolsonaro é não ser preso. Se o Eduardo fosse um pouco mais racional ou miolado, né, e não desmiolado, ele poderia estar protegendo o pai. Mas não, ele expõe o Bolsonaro com o fato dele ser um idiota. É um erro atrás do outro. E esse momento, até 2030, é o momento que o bolsonarismo vai passar por uma transição forte, porque o Bolsonaro talvez não sobreviva até 2030. Já falei isso com vocês. O estado de saúde do Bolsonaro é precário e ele não toma conta da sua saúde. Ele come fora de hora, ele não segue a dieta, é um problema. E saiu informações do Igor Gadelha do Metrópolis que aliados do Bolsonaro já estão avaliando que o estado de saúde dele em 2026 vai ser um impeditivo para que ele faça campanha mesmo que ele não esteja preso. Eu acho que ele morre até 2030. Quem poderia sucedê-lo? O Eduardo, que tem essa vertente mais do Bolsonaro, mas o Eduardo já é escanteado pela direita, pelo centrão. O Nicolas, mas o Nicolas é muito jovem. Então o bolsonarismo, depois de 12 anos, de 2018 ou 2017 até 2030, vai passar por um momento de domesticalização. Vai se tornar mais racional, mais palatável, com alguns integrantes aqui e ali, pertencentes a essa herança do Bolsonaro, radical, virulento. E nesse futuro político, o Eduardo Bolsonaro não tem vez para comandar. Vai ser um cara lá, ó, um lobo solitário que tem meia dúzia de votos. Desmentido pelo Trump. Que ridículo que foi isso pro Eduardo.